Você sabe o que é um agente de IA, um AI Agent? Nesse vídeo você vai aprender a criar um agente de IA utilizando Python e LangChain e como criar ferramentas para esse agente de IA utilizar essas ferramentas. Mas antes da gente entrar no conteúdo de agentes de IA, se você quer aprender mais sobre inteligência artificial, sobre LLM, chatbots, vector databases, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificação quando nós lançarmos mais conteúdo para você ficar por dentro daquilo que tem de mais novo, de mais atual, de mais avançado no mercado de inteligência artificial. Bom, mas vamos lá. O primeiro ponto a gente entender é o que são esses AI agents, né? O que são esses agentes de IA, o que eles fazem de diferente, o que eles utilizam de diferente e, por fim, a gente entender e ver como construir ele na prática, né? Bom, o primeiro ponto é o que nós temos inicialmente, né? Que são os chatbots simples, chatbots diretos ali onde você tem o usuário, certo? O usuário ele manda um input, no caso uma pergunta, uma mensagem, né? Esse input ele vai para um Large Language Model ali, né? Um modelo de geração de texto. E esse modelo de geração de texto gera um texto, gera um output, e esse output ele retorna para o usuário. Então esse é um chatbot simples, onde você tem o input do usuário, que vai para o modelo ali de inteligência artificial, e o output do modelo ele retorna para o usuário, né? Mas a gente também tem uma outra categoria, que são as chains, ou correntes, né? O que são essas chains e para que elas servem, né? É quando nós precisamos adicionar passos extras dentro da nossa aplicação, quando nós queremos fazer uma aplicação mais complexa, mais profunda, né? E adicionar aí algumas coisas, né? Então, por exemplo, né? Novamente aqui nós temos o nosso usuário. O usuário ele faz um input, certo? Só que nesse caso, ao invés de ir direto para uma LLM, eu vou fazer aqui um script que vai conferir o contexto desse input do usuário, dessa pergunta do usuário. Esse conferir o contexto pode, por exemplo, ser um modelo BERT, que vai classificar qual é o tópico do input do usuário, né? Se, por exemplo, o meu usuário está querendo que eu gere uma imagem, então eu não vou enviar o input do usuário para uma LLM. Eu tenho que enviar o input do usuário para um modelo de geração de imagem. Então, nesse caso, eu vou checar o contexto, certo? Eu vou enviar. Caso seja um contexto de geração de imagem, eu vou enviar para o meu modelo de Stable Diffusion, certo? E aí o meu modelo de Stable Diffusion é aquele que gera imagens, né? Tipo o Dolly, por exemplo. E aí o meu modelo ele vai gerar um output, vai gerar uma imagem, e essa imagem ela vai retornar para o usuário. Só que, caso o meu usuário esteja fazendo uma pergunta, né, que seja necessário gerar texto, então eu mando esse input do usuário para uma LLM. Esse LLM ele vai gerar uma resposta e eu posso fazer um pós-processamento nessa resposta da minha LLM, né? Então, digamos que ele gerou uma resposta ali e aí eu faço uma avaliação para verificar se a resposta da minha LLM está muito tóxica, se está legível, se está coerente com a pergunta do usuário, com o input do usuário. Então, eu faço vários tipos de avaliação, certo? E após essa avaliação, eu posso fazer um pós-processamento, eu posso corrigir alguma coisa, eu posso cortar a resposta caso a minha LLM tenha alucinado, ou até mesmo após essa avaliação eu posso pedir para a LLM fazer uma nova resposta, certo? Dependendo da avaliação eu posso ter um loop aqui, certo? Até que essa resposta ela seja aprovada dentro da minha avaliação, certo? E aí ela vai fazer a avaliação, vai fazer esse pós-processamento e do pós-processamento ele vai para o output do usuário. E aqui é uma chain, é uma corrente, é uma sequência de eventos, certo? Funciona mais ou menos como um grafo, tá? E aí você vai ter essa sequência de eventos que ela vai estar bem estruturada, bem fixa. Tá? O input ele sempre vai passar por aqui, ele vai ter esses dois caminhos, ele vai passar por essa avaliação, vai passar pelo pós-processamento e vai retornar para o usuário.
E caso você queira introduzir um novo caminho, você vai ter que fazer uma terceira opção aqui, e aí essa terceira opção ela vai ter o seu próprio caminho, certo? Todas as vezes que você quiser inserir alguma coisa, você vai ter que aumentar a complexidade dessa corrente. E aí que entram os AI Agents, tá? Os AI Agents vêm para facilitar e permitir com que você traga maiores ferramentas, maiores utilidades para o seu chatbot, para as suas LLMs. E como é que funciona os AI Agents? Basicamente você vai ter novamente o usuário, né? E aqui eu estou colocando o usuário, mas pode pegar esse input de fazendo um web scraping, pode pegar esse input de um banco de dados, enfim. Você pode pegar esse input de vários outros locais, não de um usuário, mas aqui eu estou usando o usuário só como um exemplo, né? E aí esse usuário ele vai mandar o input dele para um agente. Esse agente nada mais é do que um LLM, é um modelo de linguagem. Esse agente aqui, ele vai possuir uma caixa de ferramentas, né? Que a gente vai chamar de um toolkit, né? Um kit de ferramentas. E aí ele vai ter várias e várias ferramentas dentro desse toolkit. E aí, o que vai acontecer? Cada uma dessas ferramentas vai ter uma descrição, certo? Cada ferramenta vai ter uma descrição. O que vai acontecer? O agente ele vai receber esse input e baseado na descrição de cada uma das ferramentas e baseado no input, o agente ele vai escolher qual que é a melhor ferramenta para ele utilizar para aquele input específico, certo? Então, trazendo isso um pouquinho mais para a prática, digamos que eu tenho aqui uma ferramenta X, que é uma ferramenta de multiplicar. O X, ele multiplica, o Y, ele soma, o Z, ele eleva ao quadrado. Então, o usuário, ele manda uma pergunta falando quanto é 2 mais 2. O agente, baseado na descrição de cada uma das ferramentas, vai escolher a melhor ferramenta que se adequa à pergunta do usuário. Então, se o usuário quer saber quanto é 2 mais 2, ele vai pegar, essa daqui é uma ferramenta de somar, porque está na descrição dessa ferramenta que ela é uma ferramenta para somar. Então, eu vou chamar essa função, certo? E isso daqui, esse X aqui, nada mais vai ser do que um def, né? Pensando em Python, já um def add, que eu vou ter x e y e eu vou retornar x mais y, certo? Isso daqui vai ser a ferramenta, né? Isso daqui vai ser a ferramenta. E aí, o que vai acontecer? O input do usuário, ele vai ter lá, quero que some 2 mais 2. Ele não vai ter só 2 mais 2. Ele vai ter, quero que some 2 mais 2. O que o agente vai fazer? O que essa LLM vai fazer? Ela vai pegar o 2, vai passar para o X, vai pegar o outro 2, vai passar para o Y. Então, a LLM, segundo a descrição que você vai fazer aqui, né? A gente vai utilizar uma docstring para fazer a descrição. E aí, baseado nessa descrição, ela vai passar para essa função add aqui, quais são os parâmetros que ela vai utilizar, certo? Então é isso que o agente vai fazer, e ele vai fazer isso para de adição, para de multiplicação, para de elevar ao quadrado, vai fazer isso para muitas outras coisas, certo? Imagina a infinidade de coisas que você pode fazer utilizando isso aqui. E hoje a gente vai fazer duas coisas, nós vamos trabalhar com duas coisas. A primeira, a gente vai fazer uma ferramenta que vai nos ajudar a entender documentação, certo? Uma ferramenta que nós vamos enviar a URL de uma documentação e o modelo vai nos explicar o que eu posso fazer com aquela documentação. E o segundo, é uma ferramenta que vai fazer o linting, né? Vai formatar o seu código, vai pegar um arquivo de código Python e vai formatar aquele arquivo utilizando Black. Então, basicamente, a gente vai fazer um agente que nos ajuda a melhorar o nosso código, certo? Nos ajudando com a documentação e nos ajudando com a formatação do nosso código. Então, vamos lá, vamos começar a parte do código. Então vamos lá, abri o meu VS Code aqui, né? Criei um projeto do zero e para inicializar esse projeto eu vou criar um projeto Poetry, tá? A gente vai utilizar o Poetry aqui para gerenciar as nossas dependências, né? Então eu vou criar aqui package name AI Agents,
a versão 0.1.0, blá blá blá, beleza, licença. Eu vou colocar o compatível com Python 3.12.4, que é a versão que eu possuo neste momento. Se eu desejo adicionar as dependências, vou dizer que sim, e a gente vai adicionar algumas dependências aqui. A primeira é, obviamente, o LangChain, que nós vamos utilizar, né? Então, LangChain, a última versão. Nós vamos utilizar também o Requests. Nós vamos utilizar o Black para fazer a formatação, né, do nosso código. E nós vamos utilizar o LangChain OpenAI. Além disso, nós também, para fazer, como nós vamos fazer a ferramenta que pega uma URL e extrai daquela URL a documentação, para fazer o scrapping da documentação, nós vamos precisar do Beautiful Soup 4, né? Beautiful Soup 4, beleza. Beautiful Soup 4, para a gente fazer o scrapping. E, além disso, nós vamos precisar do Poetry plugin.env. Perfeito. Terminamos aqui. As de desenvolvimento eu vou dizer que não. E vou confirmar a geração do nosso projeto, certo? Vou dar aqui um Poetry install. E pronto, temos instalado aqui. Esse erro aqui não é nada demais, tá? Temos instalado aqui, então, as nossas dependências. Nós temos o Python, LangChain, Requests, Black, LangChain OpenAI, Beautiful Soup e o plugin do .env do Poetry, tá? E aí o que nós vamos fazer? Bom, vou criar aqui então um arquivo que chama agents.py, né? E além disso eu vou criar um .env, tá? Nesse .env eu vou colocar a minha chave do OpenAI. Você tem que entrar aí no site do OpenAI e criar a sua chave, ou você também pode utilizar um modelo local, um modelo open source do Hugging Face, por exemplo, para ser o seu agente, tá? Você não precisa utilizar necessariamente o OpenAI. Eu vou utilizar o OpenAI por praticidade aqui mesmo, né? Porque é muito mais tranquilo de trabalhar localmente utilizando a API do OpenAI. Bom, feito isso, nós vamos precisar, então, qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro, é criar uma ferramenta para pesquisar documentações, criar uma ferramenta para formatar o nosso código e, além disso, também criar o nosso agente que vai utilizar essas ferramentas, né? Esses são os nossos 3 objetivos aqui. Então, o primeiro ponto é nós temos que criar a nossa ferramenta que vai fazer esse scrapping, né? Esse scrapping nas documentações. Então, eu já peguei aqui, eu já criei um código de scrapper. Não é o objetivo aqui do vídeo fazer um conteúdo sobre scrapping, então eu vou só realmente copiar aqui, mas basicamente o que esse código está fazendo, né? Ele faz um request para uma URL que ele recebe, ele verifica se o que retornou foi o código 200, e aí, baseado nisso, ele cria aqui um objeto, né, do Beautiful Soup, e aí ele faz um decompose aqui, né, para tirar tudo que é de script, tudo que é de style, e ele me retorna só o texto, né? Além disso, ele faz alguns strips aqui para ficar mais organizado no Python o texto, né? E ele me retorna aqui. Caso o request ele não consiga acessar o conteúdo da URL, ele me retorna aqui erro ao acessar a página, certo? É basicamente esse o código, eu só realmente copiei e colei aqui para a gente não ficar perdendo tempo no Scrapper. Feito isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa vou chamar de Documentation Tool, certo?
E essa Documentation Tool, ela vai receber o quê? Ela vai receber uma URL e ela vai receber uma pergunta. Lembra que eu falei que o agente ele consegue definir quais são os parâmetros de cada uma das funções? Então, a gente consegue separar quais são aquilo que a nossa ferramenta vai receber e o agente vai passar como parâmetro para a gente para a gente utilizar dentro da nossa ferramenta, tá? Bom, e aí aqui a gente chega em um dos principais pontos da ferramenta, que é a descrição dessa ferramenta, certo? Então, nós precisamos descrever direitinho o que essa ferramenta recebe e qual que é o output dessa ferramenta. E para ajudar a gente ainda mais, eu acabei esquecendo aqui, a gente tem que passar qual que é o tipo de cada uma dos nossos parâmetros, né? E nós temos que passar também o retorno da nossa função, da nossa ferramenta. E aí, voltando aqui para a descrição. Aqui eu vou descrever. Então, aqui eu fiz uma descrição bem completa, acredito eu, né? Nós vamos ver se ela realmente funciona quando o agente estiver nos passando os parâmetros. Mas basicamente o que eu falei foi: essa ferramenta ela recebe como input a URL da documentação e a pergunta sobre a documentação que o usuário quer que seja respondida. Tá? Basicamente, essa é a descrição da ferramenta que nós vamos estar utilizando. Bom, agora que a gente já tem estruturado a descrição, a gente tem que, então, enviar, primeiro, pegar o texto da documentação e, segundo, fazer a pergunta para uma LLM sobre a documentação, utilizando a pergunta que o usuário deseja, né? E a documentação que nós vamos utilizar. Então, o primeiro ponto é pegar o texto, né? Então, a gente vai fazer aqui from scraper import, qual que é o nome que eu utilizei aqui? Get text from URL. E aí a gente vai então utilizar aqui como contexto o texto da documentação que vai ser extraída. Então, eu vou fazer get text from URL e vou passar a URL aqui. Tendo esse contexto, a gente consegue então criar uma mensagem que vai ser passada para uma LLM. E para isso a gente vai precisar estruturar a mensagem segundo o OpenAI, certo? Então, para isso eu vou precisar de importar a Human Message e o System Message, onde eu vou colocar como System Message um prompt simples para utilizar na LLM, e como Human Message, como mensagem do usuário, do humano, a pergunta que o nosso usuário fez para a gente. Certo? Então, show, o que eu fiz aqui? Primeiro eu escrevi aqui um prompt simples, né? Você é um assistente de programação que deve explicar documentação de bibliotecas de programação para usuários as simple as possible, né? Ou tão simples quanto você conseguir. E depois a Human Message eu passo aqui como content, né? Como conteúdo dessa mensagem do usuário, a documentação, o contexto, que é o texto da URL aqui, e a pergunta que o meu usuário, né? Que o meu usuário fez para o nosso agente. Feito isso, agora a gente tem que enviar essa mensagem, enviar esse prompt para a nossa LLM, para assim nós conseguirmos essa resposta baseada na nossa documentação. E para isso eu vou criar aqui uma outra função, né, para ficar um pouquinho mais organizado, chamada getResponse from OpenAI, onde eu vou receber uma message e eu vou chamar aqui uma LLM, né? Deixa eu importar aqui o chat OpenAI. Então, importei aqui o chat OpenAI e a gente vai utilizar ele, né, para... na verdade, isso daqui é o model e eu vou passar, na verdade, model name, e eu vou passar aqui o GPT 3.5 Turbo, tá? Nós vamos estar utilizando aqui o GPT 3.5 Turbo, que é um modelo simples, tranquilo, mais barato, né, do que obviamente do que o GPT-4 e o 4o. E então eu vou chamar aqui a
llm.invoke com a nossa mensagem, certo? E vou retornar essa response. Então, feito isso aqui, eu só tenho que chamar essa funçãozinha aqui e passar a messages e retornar essa response. Então, recapitulando o que nós fizemos aqui, a nossa documentation tool ela vai receber uma URL, vai receber uma pergunta e vai extrair dessa URL a documentação, que eu chamei aqui de contexto, vai passar essa documentação como um contexto aqui para a nossa LLM, juntamente com a pergunta que o usuário fez. Então, por exemplo, ele vai passar aqui a documentação do LangChain sobre AI Agents e vai perguntar como eu posso construir um AI Agent utilizando o LangChain. E aí o nosso bot ele tem que responder utilizando o conhecimento que a documentação forneceu, certo? Qual que é a vantagem de fazer isso? Muitos desses modelos eles não têm informações atualizadas sobre bibliotecas, então eles são treinados com dados até 2021, dados até 2022. Então, bibliotecas mais recentes ou atualizações mais recentes, esses modelos não possuem. Então, utilizando essa forma aqui de trabalhar com documentação, você consegue fornecer, e utilizando uma ferramenta, né, do AI Agent, você consegue fornecer novas informações para o seu chatbot, certo? Então, essa é a primeira ferramenta. Essa é a primeira ferramenta que nós temos a criar. E é simples, é só isso. Eu criei uma ferramenta aqui. Óbvio, a gente vai adicionar algumas outras coisas, mas eu só preciso fazer isso aqui para criar uma ferramenta. Ela é uma função com uma descrição, utilizando docstring. Acabou. É isso, certo? Agora a gente vai criar a nossa segunda ferramenta, que é o nosso formatador, de código. Eu vou escrever aqui, não vou criar uma outra função, Black Formatter, que ele vai receber um path, esse path é uma string, e ele vai retornar também uma string, e basicamente o que ele vai fazer, deixa eu importar aqui, import OS, né? Basicamente o que ele vai fazer é executar aqui não é esse, é o system, ele vai executar um comando Python no terminal, certo? Ele vai fazer poetry run black path. E aí eu vou utilizar aqui esse path. E aí eu vou fazer um try. Então eu fiz aqui um try para tentar executar o poetry run black, né? Tentar formatar um arquivo Python que está nesse path aqui. Se ele conseguir, ele vai retornar done. Se ele não conseguir, ele vai retornar did not work, né? Não funcionou. E aí a gente precisa adicionar uma descrição para a nossa ferramenta. Então a descrição que eu utilizei aqui, mais ou menos no padrão da primeira, né? Essa ferramenta recebe como input um caminho do sistema de arquivos para um script Python, né? Para um arquivo que é um script Python, e executa o Black Formatter, né, o formatador Black, para formatar esse arquivo de código Python. Na verdade, o código Python deste arquivo, né? Basicamente é isso, certo? Então, defini aqui a minha segunda ferramenta, né? Vou chamar aqui, continuar no padrão, vou chamar de Black Formatter Tool. Beleza? Então, defini aqui as minhas duas ferramentas. O que eu preciso fazer a partir de agora? E aqui que entra a questão da criação dos agentes, né? Bom, o primeiro ponto é que nós precisamos importar, né? Nós definimos a função, as duas funções de ferramenta, mas nós precisamos transformar isso daqui em uma ferramenta do LangChain. E para isso a gente vai utilizar unicamente um decorator, né? Que o LangChain criou, né? Então, basicamente, para a gente transformar essa função aqui em uma ferramenta, eu só tenho que utilizar o decorator aqui do LangChain, né? Então, @tool e pronto. Criei uma ferramenta. É isso. Está criada uma ferramenta. Só que eu preciso criar a minha caixa de ferramenta, o meu kit de ferramentas, né? Que é um toolkit. E esse toolkit nada mais é do que uma lista
com as ferramentas que o meu agente possuirá. Então, criei aqui o meu toolkit, eu simplesmente crio uma lista com o nome das ferramentas que o meu agente poderá utilizar. E após isso, então, eu crio uma LLM. Novamente, eu vou estar utilizando o chat OpenAI, né? Vou chamar aqui o model name. Vou utilizar o mesmo modelo, exatamente o mesmo modelo. ChatGPT 3.5 Turbo, né? Vou utilizar a temperatura em 0. O porquê que eu vou utilizar a temperatura em 0? Se você não sabe, a temperatura, quanto mais alta ela é, mais criativo o modelo fica com as suas respostas. Quanto menor a temperatura é, menos criativo, menos variação das palavras esse modelo vai ter. Isso é mais fácil para vocês conseguirem reproduzir o mesmo exemplo, mas também é melhor para que o nosso agente ele não crie coisas muito criativas para passar para as ferramentas, né? Então, eu acredito que é melhor utilizar a temperatura baixa quando você está lidando com o agente que vai utilizar as ferramentas, tá? Depois disso, a gente vai criar o nosso prompt. Eu vou copiar aqui um prompt que eu já criei aqui para o nosso agente, né? E para isso a gente precisa importar mais algumas coisas. Então eu importei aqui o chat prompt template, que é um template de chat, como de chatbot, né? Como o próprio nome já fala, e o messages placeholder aqui só para a gente criar um chat history e, enfim, a gente ter o nosso prompt organizado dentro aqui do nosso agente. E aí o nosso prompt é basicamente o seguinte, tá? Você é um assistente de programação, use suas ferramentas para responder as questões. Se você não tem a ferramenta para responder à questão, fale isso, né? Fale que você não possui a ferramenta. Retorne apenas as respostas, né? Isso para o nosso chatbot ele ficar bem restrito, ele não ficar muito criativo, não alucinar, não inventar muita coisa, mas ele ficar muito restrito, bem restrito ao conteúdo da nossa ferramenta e ao uso das ferramentas, né? E aí, após isso, após criado o nosso prompt, a gente vai, enfim, criar o nosso agente. E para criar o nosso agente, nós também iremos importar duas coisinhas aqui, também do LangChain. E olha só, a gente está usando o LangChain aqui para tudo, né? Mas nós vamos importar aqui do módulo Agents, né? A gente vai importar o Agent Executor, que é para executar o agente, né? Rodar o agente. E essa funçãozinha aqui que a gente vai criar um agente, um OpenAI Tools Agent, né? O que é esse OpenAI Tools Agent? Se você for olhar a documentação do LangChain sobre agents, né, AI agents, você vai ver lá que ele possui uns 7, se eu não me engano, uns 7 tipos de agentes diferentes, né? E por que eu estou utilizando esse agente específico aqui? Porque neste exato momento que eu estou gravando este vídeo, este é o melhor agente para se utilizar. Ele foi treinado especificamente utilizando funções, onde ele pegava uma pergunta e distribuía as características, né, os elementos ali daquela pergunta em parâmetros. E foi treinado para selecionar a melhor função para uma determinada task, uma determinada tarefa, né? Então, neste exato momento, este agente aqui é o que tem o melhor desempenho para selecionar a melhor ferramenta baseado na pergunta do usuário, no contexto do usuário, beleza? Então, fica ligado aí, dá uma pesquisada lá na documentação de AI Agents lá do LangChain, que você vai ver que você pode utilizar outros agentes também, que eles são mais específicos para outras coisas. Mas se o seu foco é utilizar ferramentas, né, ou utilizar essas funções, esse agente aqui é o melhor, com absoluta certeza. Então vamos lá, a gente agora tem que criar o nosso agente de IA. Então a gente vai vir aqui em Create OpenAI Agent e a gente tem que passar 3 coisas para ele. 3 coisas. Então a primeira coisa é a nossa LLM, a segunda coisa é o nosso toolkit e a terceira coisa é o nosso prompt. E pronto, o nosso AI Agent está criado. Eu só preciso passar isso.
a LLM que ele vai utilizar, o toolkit e o prompt. E aí você pode estar com uma dúvida aí. Você pode estar com uma dúvida que é: por que eu estou utilizando eu estou utilizando duas LLMs diferentes, né? Aqui eu estou carregando uma LLM e aqui eu estou carregando uma outra LLM. Bom, uma ferramenta, ela não necessariamente vai utilizar uma LLM, como por exemplo aqui a nossa ferramenta do Black. Ela não utiliza um LLM, ela simplesmente é uma função que executa alguma coisa e retorna uma resposta, tá? Essa ferramenta específica aqui, a gente decidiu utilizar uma LLM dentro dessa ferramenta. Por isso que a gente precisa instanciar uma nova LLM, uma outra LLM e chamar, né, para essa mensagem específica, tá? Então, por isso nós estamos utilizando outra LLM. Aqui, essa LLM específica, que está aqui na linha 65, que eu instanciei aqui na linha 49, ela vai ficar responsável por pegar o input do usuário e decidir qual é a melhor ferramenta. É somente pegar o output e retornar ao usuário. É somente isso que essa LLM irá fazer, tá bom? Ela vai pegar o input do usuário e vai passar para uma ferramenta, ou então ela vai responder por ela mesma caso ela não possua uma ferramenta, tá? Então é basicamente isso que essa LLM aqui vai fazer. Feito isso, agora a gente executa, né? A gente cria o Agent Executor aqui e a gente vai passar Agent Executor e a gente precisa passar o agente, certo? O nosso toolkit e eu vou utilizar verbose igual a true para a gente ver o output direitinho no nosso terminal, no meu terminal aqui, sobre como que essa LLM ela passa o input do usuário para a ferramenta. É bem interessante a gente dar uma olhada. Feito isso, então sem querer, a gente vai ter o nosso resultado. A gente vai chamar aqui o Agent Executor, né? A gente vai utilizar da mesma forma da LLM a função invoke. E a gente, então, vai ter aqui o input. E aqui nesse input eu vou passar a pergunta que eu quiser, tá? A pergunta que eu quiser passar, eu vou passar aqui. Lembrando, eu tenho duas ferramentas, uma ferramenta de documentação e uma ferramenta de formatação de código. Então eu posso escolher uma dessas duas ferramentas para utilizar ou eu posso perguntar qualquer coisa aqui. Então a primeira coisa para a gente confirmar que está funcionando, eu vou executar um hello aqui, só para ver o que o modelo irá fazer e qual que vai ser o output dele, certo? E por fim, eu vou pegar esse result aqui e vou dar um print em output. Show? Então aqui está feito, tá? Aqui a gente já terminou, já criamos o nosso agente, criamos as nossas duas ferramentas, estamos executando esse agente e agora a gente vai rodar. Para utilizar esse agente para responder essa pergunta específica aqui, a gente só tem que executar esse código agora. Então a gente vai vir aqui para o terminal, né? E eu vou executar aqui poetry run. Eu vou utilizar essa tagzinha aqui que é o -vvv, que é para carregar a minha variável de ambiente. E vou executar o python agents.py, certo? Eu vou executar aqui, ele vai carregar a minha variável de ambiente. E aí ele respondeu aqui pra gente, ó. Entrando, né, dando entrada em um novo Agent Executor na corrente do executor do agente, né? Então aqui basicamente ele nos deu o output dele, tá? Eu perguntei hello e ele me respondeu hello, olá, como eu posso te ajudar hoje, né? Então essa é a resposta e aqui ele termina a execução, certo? E aí o que eu posso fazer agora? Eu tenho novamente duas opções. Eu vou passar aqui para ele, vou copiar aqui o copy path e aí eu vou falar para ele o seguinte. Eu vou escrever em português, né? Então eu escrevi aqui, eu quero que você formate esse meu código Python e passei o caminho para ele, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um print só para a gente dar uma olhada nesse path aqui. Só para a gente ver o que o nosso agente vai passar para a nossa ferramenta, tá? E o que ele vai responder. Então vamos lá,
Deixa eu executar aqui novamente. Olha só como é que... Olha o que aconteceu, a mágica que aconteceu aqui, ó. Invoking, né? Chamando a Black Formatter Tool. Então, ele utilizou a nossa ferramenta que nós definimos. Com o path, a variável que nós criamos, com o path que eu passei para ele, certo? O path que eu passei para ele. Então, ele extraiu o path que eu passei da pergunta e passou como parâmetro para a nossa ferramenta. E aí, isso daqui é o que eu printei, né? E aí, esse daqui é o output do Black específico, isso daqui é o retorno da nossa função, e essa é a resposta da LLM, do agente, para o usuário. Então, o código Python foi formatado com sucesso, certo? E esse é o output. Agora eu vou pegar uma URL aqui de uma documentação e fazer uma pergunta para ele. Então, olha só, eu peguei aqui uma documentação do MLflow, né? Um MLflow com avaliação de LLMs para fazer a metrificação de algumas respostas de LLMs. E aqui ele dá um quick start, tá? Ele fala das métricas, né? De algumas métricas que você pode utilizar, algumas utilizando modelos do OpenAI, como o SAS, né? Para gerar métricas de um outro modelo que você está avaliando. Algumas default metrics, né, que é métricas padrão que o MLflow ele define, né, e aqui tem algumas dessas métricas para question answering, que é respondendo perguntas, para resumo de texto e modelos de texto em geral. Ele tem essas métricas aqui, né? Então aqui tem uma documentação bem extensa, bem legal sobre avaliação de LLM. E aí eu vou copiar aqui a URL, fechar o browser e eu vou passar para o meu modelo essa URL. Deixa eu mudar a pergunta aqui. Beleza, então eu escrevi a pergunta aqui. Quais as métricas padrão que o MLflow fornece para avaliar um modelo de texto baseado na documentação dessa URL aqui? Então, eu simplesmente passei a URL junto com uma pergunta. Essa pergunta, assim, a pergunta está mal estruturada, ela não tem um ponto de interrogação, não está muito clara o que é a pergunta. Vamos ver se o nosso modelo ele consegue decidir qual ferramenta usar e o que ele vai passar para a nossa ferramenta, né? Então, eu vou salvar aqui e vou executar o nosso código. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, executando um novo agente. E olha só que legal o que o nosso modelo faz, o que esse agente faz. Então, ele chama a nossa documentation tool, certo? Com os parâmetros URL e ele passa a URL que eu passei, só que ele não passa a pergunta que eu passei. Ele refaz a pergunta, ele reformula a pergunta para ser um parâmetro melhor do que o próprio usuário passou. Então, ele pergunta quais as métricas padrão que o MLflow fornece para avaliar um modelo de texto. Tá? Então, ele refaz a minha pergunta para a minha ferramenta funcionar melhor. Né? Então, ele não simplesmente extrai as coisas, mas como ele reformula o input do usuário para melhorar o funcionamento daquela ferramenta. E aqui está a resposta do meu próprio modelo, né? da ferramenta em si. Né? O MLflow fornece métricas padrão, para modelos de texto, question answering, text summarization, text model, que a gente viu. Aí para question answering, exact match, toxicity, enfim, ele vai listando aqui. E baseado na documentação que a gente passou. E essa documentação, pessoal, é de 2024. Essa documentação não é antiga. Essa é uma funcionalidade nova do MLflow. Que se a gente perguntar exatamente a mesma coisa para o GPT 3.5, ele não vai saber responder exatamente isso daqui, tá? Então, esse conhecimento ele é específico desse agente porque ele possui esse contexto da URL que nós extraímos. Se você perguntar novamente, se você perguntar para o GPT 3.5 essa mesma pergunta que eu fiz, sem a URL, ele não vai saber responder. Show de bola, pessoal! Então essa é a mágica dos agentes. Você pode criar a ferramenta que você desejar, que o seu LLM ele vai
extrair aquilo que precisa ser passado como input para a sua ferramenta, e às vezes ele vai até melhorar o input para a sua ferramenta dependendo da sua descrição. Por isso que você também precisa fazer uma boa descrição, uma ótima descrição da sua ferramenta para que ele funcione perfeitamente, beleza? Então essa é a mágica dos agentes. Isso daqui é o próximo passo para uma revolução na indústria de inteligência artificial. Isso daqui vai permitir com que uma ferramenta, na verdade, uma aplicação, ela utilize várias ferramentas. Isso daqui vai ser como se você trabalha em um escritório, você que tem um emprego, né? Você que é um empregado, utiliza ali o Excel, utiliza o Word, utiliza o VS Code, utiliza várias ferramentas no seu dia a dia para aumentar a sua produtividade. Isso vai ser a mesma coisa com os agentes de IA. Você vai poder fornecer diversas ferramentas para ele utilizar em diversos contextos, né? Então, uma mesma aplicação servindo para diferentes contextos, para diversos contextos, né? Agora, imagina você fazer várias ferramentas que vão te ajudar a melhorar o seu desempenho de código. Aqui eu só fiz 2 ferramentas, você pode fazer infinitas ferramentas, né? Várias ferramentas, dezenas de ferramentas para que a sua IA escolha qual é a melhor para o contexto e melhorar a sua produtividade. Então, isso são os AI Agents. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você quer debater sobre esse conteúdo, entender mais, entra no nosso Discord que está aqui na descrição. Lá nós temos vários canais voltados para inteligência artificial, para engenharia de dados. Você pode entrar lá, se apresentar, falar qual é a sua dúvida, qual é o seu contexto, como que a gente pode estar te ajudando, que nós estamos lá disponíveis para ajudar você. Beleza, pessoal? Então, era isso para o vídeo de hoje. Deixa o like aqui, comenta se você gostou, qual o próximo conteúdo que você quer saber mais, o que você está precisando de ajuda no desenvolvimento de LLMs e de chatbots, para a gente entender o que você precisa. E também entra aqui no site da datawaybrasil.com e lá nós temos alguns cursos voltados para inteligência artificial, engenharia de dados e esse mundo de dados. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.